Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos trazendo aquela leitura que amamos profundamente. A leitura completa de Novo Amor. 18 cartas na mesa, vamos lá? Por isso que a gente só tem um baralhinho para cada. Vocês podem escolher. Nós temos o baralhinho lindo e maravilhoso com o nosso anjinho rezando. Ou nós temos o baralhinho lindo e maravilhoso com a nossa drusa de ametista. Eu vou começar junto com o nosso... Junto não, gente. Eu vou começar com o nosso anjinho rezando, tá certo? Vamos lá? Bora lá descobrir então, meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui então com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é o nosso anjinho rezando. A gente vai fazer aqui uma leitura completa de Novo Amor, meus guias de luz. Me ajudem aqui agora, leitura completa de Novo Amor, que eu tenho a capacidade de discernimento. Aqui é o novo relacionamento, né? Como é que vai ser? Se a conexão vai ser instantânea, eu tenho a capacidade de discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Características do novo amor. Os desafios. Eita, tá bom então. O que que vai ajudar vocês? Onde, quando e como vocês vão encontrar? Vamos lá, então. Nossa, gente, que coisa mais maravilhosa. Olha aqui, que energia linda. 6 de copas. Vamos virar aqui. Opa, peraí só um minutinho, meus amores. Calma, muita calma nessa hora. Aqui nós estamos, então, 4 de paus. Enforcado. Carta da Imperatriz. Aqui nós temos a estrela, a carta do louco, 5 de ouros, carta do mundo, morte, 4 de ouros, temperança, karma, imperador, meu Deus do céu. 2 de espadas, cavaleiro de copas, cavaleiro de ouros. 9 de ouros, rei de paus e o as de espadas. Vamos lá, então, deixa eu só abrir a janela aqui que eu acendi 2 incensos. E o quarto tá todo enfumaçado agora. Vamos lá então, gente, vamos começar aqui agora. Deixa eu ver se o trem tá torto, tá mais ou menos tortinho, mas eu vou arrumando aqui enquanto a gente vai falando, tá certo? Bom, essa aqui é a leitura completa de Novo Amor, né, gente? Então, vamos lá, a gente começa com essas 3 primeiras cartinhas aqui, que elas vêm falando de como que vai ser este relacionamento. Vamos lá, então? 4 de paus, carta do enforcado, mais a carta da Imperatriz. Gente, aqui não tem como fugir disso, tá? 4 de paus, para poder começar a falar assim, logo de cara já vem falando, é um relacionamento que vem para ficar. Para a maioria que escolheu aqui essa leitura, né? Essa tiragem, é gente que, olha, vocês vão casar, tá? O 4 de paus, ele fala muito da nossa casa. Então, se vocês não vão casar, né? Se vocês falam assim, eu não quero assinar papel nenhum nessa vida, tá ótimo, tá lindo então, maravilhoso. Mas o 4 de paus fala de pessoas vivendo embaixo do mesmo teto, tá? Aquela coisa assim, vocês vão no mínimo morar juntos, morar junto com essa pessoa. Vocês vão, não tem como fugir disso.
A carta do enforcado. Essa aqui, ó, a gente tem que falar logo de cara. Vai ter uma distância física entre vocês quando vocês se encontrarem. A carta do enforcado, ela fala muito sobre isso, tá? A carta do enforcado é aquela carta que, por exemplo, ela pode falar quando um casal termina e vai cada um pro lado. Sabe, aquela coisa do tipo assim, nossa, tem gente que volta lá para a cidade, volta para onde, sabe aquelas coisas assim, tem muito isso. A carta do enforcado é quando acaba a comunicação e tudo mais, mas só que aqui nesse caso, vem falando é de uma distância física entre vocês. A carta da imperatriz vem falando, e olha aqui o porquê, que coisa mais engraçada, né? Porque aqui é o tipo de relacionamento que vocês podem, inclusive, conhecer essa pessoa em alguma coisa de... Bom, não vou falar isso aqui não, porque tá aqui embaixo. Vamos lá. Aqui, a carta da imperatriz é aquele relacionamento onde vocês conhecem a pessoa, só que alguma coisa acontece ali, ó, que não dá para vocês... não é aquela coisa, gente, eu sempre dou esse exemplo, isso aqui não é Débora Seco, tá? Esse relacionamento não é Débora Seco, que a pessoa vai lá ver as partes íntimas da outra e fala, vou daqui da minha cama, você não sai nunca mais. Não, não tem isso não, tá bom? Essa coisa aqui, ó, a carta da imperatriz, a pessoa se conhece, um grande amor, um grande sentimento surge ali, só que acontece que por algum motivo o negócio não desanda, ele não engata logo ali. Vocês estão entendendo? Alguma coisa acontece, que aqui a gente vê que é a distância física, né? Só que com a carta da imperatriz também vem falando daqueles relacionamentos que é aquela plantinha, né? Aquela coisa que a sementinha ela vai para debaixo da terra na mesma hora e ali é só aguar, gente. Aguou, pronto. Aí vocês não têm noção do que é, não. Aí, aqui, deixa eu te falar, do momento que vocês cuidaram, vocês nutriram aquilo ali, é assim, é aquela coisa que vem para ficar mesmo, que é o 4 de paus, né? Vamos falar se a conexão entre vocês vai ser aquela coisa instantânea, né? Nós temos aqui, olha que coisa mais engraçada, né? Nós temos a carta da estrela, nós temos a carta do louco e a gente tem a carta dos 5 de ouros. A carta da estrela já vem falando, né? É aquela coisa que para a maioria aqui, tá, gente? Para a maioria, essa ligação de vocês é, antes de qualquer coisa, uma ligação espiritual. Então, a primeira ligação de vocês é a espiritual de alguma forma. Sabe aquela coisa do tipo assim, eu tô falando, não é aquela coisa de você pegar e olhar para a pessoa e falar, nossa, quero essa carninha, eu te levo para minha frigideira é hoje. Não, não tem isso não. Isso aqui é coisa de vocês olharem para a pessoa e ter uma coisa muito bonita que acontece ali na hora, sabe? É aquela coisa a carta da estrela é quando a espiritualidade está trabalhando por trás disso. É quando tanto os guias espirituais dessa pessoa, quanto os guias espirituais, os seus guias, colocando vocês dois ou vocês duas no mesmo lugar, né? Aquela coisa daquele encontro que está marcado nas estrelas, sem dúvida alguma. A carta do louco. Para a maioria de vocês, isso é que eu tô falando, tem uma distância física, né, entre vocês, e vocês podem estar viajando, no mínimo, pelo menos um de vocês viajando. Aí você fala assim, Aninha, eu não viajo para nada, então vocês vão estar assim, em alguma coisa que vocês estão longe de casa. A carta do louco fala muito sobre isso, né? E aqui vem o 5 de ouros, que também fala. Então aqui pode ser assim, para pessoas que talvez se encontrem online, claro que pode. Por quê? Porque aqui tá falando da carta do louco e os 5 de ouros, né? Aquela distância física que dá aquela saudade, aquela a incapacidade de ter a pessoa ali ao seu lado a hora que você quer, né? A carta dos 5 de ouros, ela representa a saudade, ela representa aquela pessoa que não tá ali disponível para você a hora que você quer. Então aqui, ó, fala muito sobre isso. Porque quando a gente tem a carta do louco também, a gente pode estar falando de pessoas que vão se conectar com estrangeiros, tá? Se não for estrangeiro, é uma pessoa que tá lá longe.
Então é aquela pessoa que está lá no norte do Brasil, ela pega e resolve conversar com uma pessoa que está lá né, no sul. Vocês estão entendendo? Aí tem aquela distância, que é aquela coisa assim, é muito mais fácil eu daqui de Londres ir ali para o continente aqui na Europa do que para vocês encontrarem essa pessoa. Aqui vem falando muito sobre isso, né? Então a conexão de vocês, aquela coisa instantânea, pá. Não, aqui não tem aquela coisa da carninha, né? Meu Deus! É uma coisa mais espiritual. Características dessa pessoa. Olha que coisa mais engraçada, gente. O tarô, ele é muito foda, velho. O tarô é fodástico demais. Porque aqui a gente já saiu, né? A carta aqui Oxe Maria. Do enforcado. Aí nós temos aqui a carta do louco, né? Que já vem falando da distância física. Uma pessoa que ela pode estar do outro lado do mundo. E sai a carta do mundo aqui. Olha que coisa mais engraçada. A carta do mundo, quando ela tá falando de uma pessoa, características de uma pessoa, a primeira coisa é uma pessoa que tem uma mente super aberta, tá? Independente, independente. A carta do mundo, você olha ao redor para poder ver se tem mais características de ser uma pessoa do outro lado do mundo, se é um estrangeiro, como a gente tem a carta do louco, sim, como a gente tem a carta do enforcado, sim. Se não for, então é aquela pessoa, a carta do mundo, pode falar de uma pessoa que você encontra, mas que ela tem um background. Como é que fala? Meu Deus do céu, Ana Cristina, assim não tá dando, não. Ela tem Jesus amado, gente. Ela tem, assim, uma... Vou começar a gaguejar aqui. Sabe aquela pessoa, você nasceu, ela tem uma criação, ela tem muito diferente da sua, tá? Então, vocês podem vir de dois mundos completamente diferentes, tá? A carta do mundo pode falar muito sobre isso. Você conhecendo uma pessoa que ela pode ser assim, uma é rica, a outra é pobre, né? Um dinossauro vive atrás da moita e o outro mora em cima da pedra. Vocês estão entendendo? Então, aqui é uma coisa meio assim. Um dinossauro é verde, o outro é amarelo. Então, aqui fala muito sobre isso, a carta do mundo. A carta do mundo também fala, principalmente se a gente tem a carta do louco, pessoas que falam mais de um idioma. Mas quando é a carta do mundo, é a pessoa que pode ser, inclusive, poliglota. Não é aquela pessoa que fala dois, não, é aquela coisa que fala uns 4, 5 idiomas, tá? Então, aqui pode ter aquela coisa das pessoas conversando aí com quem é que no mundo tem essa coisa de falar muito, né? Os holandeses, os alemães, o pessoal lá do leste europeu. Nossa, gente, você pega o povo lá da Lituânia, eles aprendem no colégio 5 línguas. Então, assim, imagina como é que não é, né? Então, aqui, ó, vem falando muito sobre isso, de pessoas que falam muitas línguas, mas de toda forma, uma pessoa que ela interage muito bem com pessoas. A carta do mundo, né? Por causa dessa coisa de ser uma pessoa cabeça aberta. A carta da morte, isso aqui, a carta da morte tem uma característica muito forte nessa pessoa, tá? Ela é aquela pessoa resiliente. É aquela pessoa que é assim, fênix total, gente. Ela renasce das cinzas. Quando vocês conversarem com essa pessoa, muito provavelmente ela tem histórias de vida que são assim, aquela coisa de pancadão na vida da pessoa, sabe? Não é aquela coisinha de que tem, ai, aconteceu uma coisinha assim, pequenininha. Não, é pancadão. É aquela coisa na hora que a pessoa, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Eu não tô falando que esse é o caso, não, pelo amor de Deus. A pessoa pega e fala lá, nossa senhora, você ainda tem pai, mãe, a pessoa perdeu todo mundo de uma vez só num acidente de carro, sabe? É aquela coisa do tipo assim, a vida jogou essa pessoa algumas vezes no chão, como a Zamira Zaiden falava, na chão, jogou a pessoa na chão e a pessoa teve que nascer lá de novo, das cinzas. Aqui a carta da morte também fala de uma pessoa que tem uma compreensão do outro lado muito grande. Normalmente isso aqui são o quê? Pessoas que têm, sabe aquela ligação com Yansan, né? Filhos de Yansan, porque os filhos de Yansan, eles têm essa coisa de entender a morte de uma maneira maravilhosa,
que é só um capítulo, né? É só aquela coisa do tipo assim, opa, passei para o próximo capítulo, vocês estão entendendo? Essa pessoa tem muito isso. Quando a gente tem a carta do 4 de ouros, essa pessoa ela pode trabalhar com coisas financeiras, tá? O 4 de ouros fala muito sobre isso, pessoa que trabalha principalmente com investimento. A pessoa sabe lidar. Se a pessoa não tem, se não trabalha na área de finança, dinheiro, alguma coisa, pode ser contador, pode, sabe, esses negócios assim. Se não for esse o caso, a pessoa ela pode estar começando um negócio próprio, ou ela pode ter um negócio próprio, mas não é aquela coisa de ser tipo, não é o dono da, sei lá, não é o velho da van, vocês estão entendendo? Não é o dono da Nestlé, não é o, como é que é o nome daquele homem? Que é o pai da mulher do Brooklyn lá, da Peltz, não é aquele cara que ele é dono de não sei o quê, não é esse tipo de pessoa, não, sabe? Ele pode ter um negocinho pequeno, pode ter uma venda, uma vendinha, pode ser dono do cachorro-quente, da carrocinha, vocês estão entendendo? Mas o 4 de ouros fala sobre isso. O 4 de ouros é uma coisa muito engraçada também, tá? Porque pode ser uma pessoa que às vezes ele acabou de pegar um empréstimo para poder para poder investir em alguma coisa. O 4 de ouros às vezes fala sobre isso, sabe? Uma pessoa que pegou, mas não é aquela coisa de milhões, não, é alguma coisa pequena. Ela pode estar começando a investir em alguma coisa agora, tá? Mas é uma pessoa que lida muito bem com dinheiro, é uma pessoa muito. Eu não vou falar que é mão de vaca, não, porque o povo é muito doido, tá? O povo fica falando por exemplo, Capricórnio é mão de vaca. Eu não sou mão de vaca, não. Eu posso ser mão de vaca comigo, com as pessoas, eu não sou, não. Nunca fui. Pelo contrário. Sempre dei muito mais para os outros do que eu gastei comigo. Então, isso aqui é uma coisa errada que as pessoas falam de Capricórnio. Então, eu não posso falar que essa pessoa aqui, ela é mão de vaca, não. O 4 de ouros, ele pode ter isso, mas ele só tem essa conotação se tiver outras cartas, né? Por aí que podem pegar e denotar isso. Mas, todavia, como a gente tem aqui a carta da morte mais o 4 de ouros, uma das coisas que essa pessoa pode ter acontecido na vida dela, que a vida fez ela passar por isso de uma maneira, sabe? Uma dessas vezes que ela teve que levantar e ser fênix novamente, ela pode ter perdido muito dinheiro, sabe? De uma vez só. Aquele tipo de pessoa que perdeu muito dinheiro de uma vez só. Às vezes a pessoa estava viva lá no negócio do Collor, né, gente? Às vezes estava, perdeu o dinheiro todo. Aqui nós temos, né, o que é como é que é o nome disso aqui, gente? Os desafios da pessoa. Nós temos a carta da temperança, a gente tem a carta do julgamento e a gente tem a carta do imperador, gente. Aqui eu quero que vocês entendam, porque a hora que a gente vê, principalmente aqui nessa fileira, né? Essa fileira inteira, nós temos 6 cartinhas aqui, porque essa aqui é a energia principal da mesa, né? E dessas 6 cartinhas, nós temos 5 que são uma mensagem subliminar. São cartinhas de arcanos maiores, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso, porque a gente vê na mesma hora que isso aqui é uma lição de vida muito grande que vocês vão passar com essa pessoa. Mas muito grande mesmo. Isso aqui não vai ser qualquer pessoa que vai entrar na vida de vocês, não, tá? E daqui dá para poder ver com a karma que tá aqui, karma, né? A carta do julgamento. Então, é aquela pessoa que ela vem para poder, de alguma forma ou de outra, fechar um capítulo muito importante na sua vida. Claro que vocês têm sempre o livre-arbítrio, né, gente? Claro, claro. Tanto é que a gente tem 1, 2 aqui embaixo. Então, aqui tem uma escolha que ela é sua, mas que com toda a certeza do mundo, aqui já vem falando. É uma ligação extremamente forte. Já deu para poder ver aqui na hora que era espiritual, né? Mas o que vai ser o grande desafio? A carta da temperança é a carta da paciência. É a carta de quando que as coisas não vão tão depressa.
né? As coisas elas vão assim um pouco mais devagar do que vocês podem querer na hora, né? Vocês podem chegar lá e falar assim: Nossa Senhora, essa porcaria desse relacionamento, eu não sei para onde que vai, que não sei o quê. Ai, meu Deus, que ansiedade da porra. Quem nunca? Aí você tem aqui a carta da Imperatriz e a gente tem a carta da Temperança, né? Que vem falando: opa, peraí. Paciência, paciência. Por quê? Porque tem a carta do karma aqui. A carta do karma, deixa eu já enxergar, já falar para vocês como é que eu enxergo aqui o karma, né? Para vocês não saírem por aí. Ai, meu Deus do céu, vai ser aquela pessoa que tem sofrimento, que tal, não sei o quê. Não, gente. Karma é tudo aquilo que você decidiu passar nessa vida antes de nascer, independente, né? As coisas que você vai conquistando aqui com as suas ações, elas são o Dharma, né? Mas o karma é tudo aquilo. Aí o povo fala assim: nossa, tem karma bom e karma ruim. Eu vejo tudo quanto é karma como bom, né? Esse negócio da gente pegar e falar assim: não, porque a gente tem que passar por isso, porque eu fiz isso. Não, isso é sentimento de culpa que foi colocado por causa de igreja, isso aí é coisa que não tem nada a ver nas coisas que, pelo menos, eu acredito, né? Então, aqui, ó, eu tô falando de pessoas que vocês conhecem uma pessoa que realmente vocês decidiram encontrar essa pessoa antes de encarnar. Então, aqui, muito provavelmente, vocês têm o quê? Um acordo cósmico, né? Um contrato cósmico, é assim que eu chamo. Aí a gente tem aqui a carta do imperador. A carta do imperador, principalmente quando tá aqui, ó, abaixo, né? Na hora que a gente tem ali do 5 de ouros. A carta do imperador, às vezes, gente, tem que tomar muito cuidado, porque ele pode ser uma pessoa extremamente impaciente, ele pode ser aquele tipo de pessoa de querer as coisas ali na mesma hora, sabe? Aqui, ó, quando a gente tem a carta do 5 de ouros, pode ser isso. Aquela pessoa que, sabe, não aguentar lidar com a saudade. E querer tudo ali agora, sabe? Eu quero é agora, pronto, não é para amanhã, foi para ontem. Mas aqui o que vai ajudar? Nós temos o 2 de espadas, a gente tem o cavaleiro de copas e a gente tem o cavaleiro de ouros, né? Então, o 2 de espadas vem falando o quê? O 2 de espadas é aquela pessoa que isso aqui é o que vai ajudar, né? É aquela pessoa que ela tem que tomar uma decisão, ela fica entre a razão e a emoção, né? Tá aqui, ó, ela fica ali. Só que o 2 de espadas é aquela pessoa que ela empurra uma decisão com a barriga, né? Ela não consegue tomar aquela decisão ali. O 2 de espadas, às vezes, ele pode falar, inclusive, sobre os librianos. Eu conheço alguns librianos que ficam nervosos quando eu falo isso com eles. Mas o libriano, ele pode ter isso, né? Aquela coisa de não conseguir tomar uma decisão e, às vezes, ficar ali, ter aquele medo, né? De desagradar as pessoas. Aí ele não consegue falar que sim, nem que não. E aquela coisa que não toma, não acaba não chegando a lugar nenhum, né? Então aqui, ó, mas é justamente isso que vai ajudar. Não ser impulsivo, não tomar uma decisão, né? É aquela coisa do tipo assim, vamos ver aonde que isso vai dar, vamos empurrando isso com a barriga, vamos empurrando. O que vai ajudar? O cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas, quando vem falando sobre isso, vai ajudar uma comunicação amável. Aquela comunicação de afirmações também, né? Aquela pessoa que você chega e fala: olha, eu gostei de você, eu quero ficar com você, eu tô com saudade de você, né? Eu quero te ver de novo. Aqui é isso. E a carta do Cavaleiro de Ouros vem falando que é esse tipo de conversa constante. A carta do Cavaleiro de Ouros, que é o nosso lesminha favorito, fala que é aquela coisa que realmente ela pode demorar um pouquinho. Claro que pode, né, gente? Claro que pode. Só que acontece que vem falando aqui muito
sobre aquela constância. Então aqui, ó, é manter um contato com a pessoa e falar como vocês estão se sentindo, né? O cavaleiro de copas, ele é muito pra frentão, gente. Ele fala, né? Ele gosta, ele não brinca, ele não fica com aquela coisa de fazer joguinhos amorosos. Isso não existe. Ele gosta da pessoa e ele vai lá e fala: olha, botei reparo em você e muito me apeteceu, né? Então, do tipo assim, talvez, né? Eu acho que a gente devia fazer mais alguma coisa. Ele pode ser, às vezes, até falar algumas bobagens. O cavaleiro de copas pode. Principalmente se você tiver um cavaleiro de copas, por exemplo, né? Para quem tá aprendendo aí o tarô, né? Se você tem um cavaleiro de copas, você tem a carta de um pajem de paus, e aí você tem a carta de um nove de copas e a carta do capiroto, é um homem que é super romântico, mas ao mesmo tempo também manda nudes, né? Então aqui, ó, é aquela coisa, não tá aqui na mesa não, viu, gente? Isso aqui eu só tô ensinando um pouco de tarô para vocês entenderem as historinhas que o tarô conta, né? Então, aqui, ó, a gente tem o cavaleiro de copas e a gente tem o cavaleiro de ouros. Olha que coisa mais maravilhosa nesse mundo, gente. Isso aqui é aquela coisa que é isso que vai ajudar, uma comunicação constante de afirmações, né? Não precisa ser aquela coisa de falar o eu te amo o dia inteiro, não. Mas pelo menos falar que você tá pensando na pessoa, que tá com saudade, esse tipo de coisa. Quando, onde, como? Nós temos aqui a carta do 9 de ouros, Rei de paus e o as de espadas. Isso aqui é uma coisa tão maravilhosa, porque o 9 de ouros já vem falando de que é do tipo assim, olha, eu sei que tem muita gente que às vezes entra aqui e fala assim, eu quero saber se tem algum amor. Eu jogo às vezes para pessoas assim, tá, gente? Isso aqui eu não tô tirando isso da minha cabeça, não. Mas tem muita gente que me procura que ainda está em um relacionamento e quer saber se tem alguma coisa fora dele, para poder sair fora, né? Porque tem aquele medo profundo de estar sozinho, né, nessa vida. Aqui o 9 de ouros já é o contrário. Aqui eu tô lendo para aquelas pessoas que estão sozinhas, mas estão super bem sozinhas, tá? Então, aqui, ó, se você não se encontra, né, aqui, ó, nesse lugar, pode tratar de trabalhar para poder chegar nele, tá? Porque é aí que você vai encontrar esse grande amor aqui da sua vida. Porque aqui é uma pessoa que ela tem uma independência emocional muito grande, ela tem uma é, independência financeira também, né? Então, é aquele tipo de pessoa que ela, sabe, essa pessoa, ela tá bem só. Ela não precisa de ninguém. Ela quer ter alguém que é completamente diferente. É o 9 de ouros. O 9 de ouros, ele pode simbolizar, claro, né? Quando a gente pega assim o quando, onde, porquê, papapá, nhé, o 9 de ouros pode falar daquela coisa de... não é 9 dias, tá? Aqui já é uma coisa que olha, tá uma coisa muito engraçada, porque essa carta aqui, ela não é tão rápida assim, então pode ser uma coisa de 9 semanas, né? Então pode ser aquela coisa de dar quase, dá, 9 semanas, vai dar 2 meses e pouquinho, né? 2 meses e pouquinho. Aqui, ó, a carta do rei de pau já fala de coisa muito rápida, né? Então, aqui, ó, é aquela coisa. Eu vou ensinar para vocês como é que vê isso aqui, se vocês estiverem fazendo uma leitura individual, né? Que é aquela coisa que é mais precisa. Se sai um 9 de ouros, é aquela coisa que pode ser 9 semanas ou 9 meses, tá? O 9 de ouros vem com aquela coisa do tipo assim, pelo menos para que vocês se encontrem cara a cara da primeira vez, tá? Aí nós temos aqui nada mais, nada menos da carta do Rei de Paus. O Rei de Paus, gente, ele nesse caso, quando ele vem falando, porque o Rei de Paus, a carta de bastos, né, de paus, fala muito sobre a nossa essência. Como ela fala muito da nossa essência, ela fala muito da nossa fé também, né? Que é a nossa energia primordial. Por mais que pessoas, às vezes,
não acreditam, né? Não acreditam em alguma coisa desse tipo. Mas aqui eu não quero entrar nessa discussão, porque aqui cada um, né? Aqui nessa mesa você pode ser o que você quiser, que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu tô aqui para ler cartinha. Mas a carta de paus, ela fala dessa energia. E a fé, né? Que é essa energia. A fé a gente não vê, a gente não pega nela, né? A gente às vezes pode ter aqui um anjinho que a gente pode acreditar que isso aqui é a nossa salvação e tal, não sei o quê, mas isso é pelo sentimento, é a fé que a gente tem, que é essa coisa que a gente não consegue pegar, né? Então aqui, ó, aqui, quando é o bastos, vem falando. Então, por isso que o rei de bastos, ele é igual a carta do Papa, que pode simbolizar lugares sagrados, sabe? Então, aqui vocês podem encontrar essa pessoa em algum lugar sagrado, sagrado. Principalmente porque aqui ao lado a gente tem a carta do As, né? De espadas, que é uma carta que, por exemplo, se, né, fosse falar alguma coisa, para vocês terem uma ideia, se eu estivesse fazendo essa leitura aqui, fosse aquela coisa, a leitura particular, né? Aqui eu poderia falar que a pessoa encontraria em uma novena ou então em alguma missa, sabe? Novena, missa, algum culto, alguma coisa aos domingos, porque o 9 de ouros pode falar sobre isso, né? Pessoas que podem encontrar, assim, o jardim, aqui pode ser, vamos supor, já que não é todo mundo, né? Aqui é uma pessoa que você pode encontrar, 9 de ouros fala de jardim, aonde tem plantas, aonde tem grama. Então, o 9 de ouros pode ser em algum bar que tem ali as cadeiras para fora. Pode ser algum tipo, lá em BH tem algumas boates ainda que tem aquela parte, sabe? Que o povo tem uma parte de fora, assim. Que às vezes o povo faça até show ao vivo do lado de fora. 9 de ouros pode falar sobre isso, porque aí a gente pega a carta do rei de paus, não somente como aquela coisa que pode ser a coisa da fé, mas aqui a gente já pega como aquela pessoa, a energia de uma pessoa que ela é mais sociável, que gosta, porque o rei de paus ele pode adorar beber, viu, gente? Esse rei de paus é aquele tipo que, nossa senhora, é o sociável. Falou de churrasco, ele é o primeiro a chegar. Ele é o que está acendendo a churrasqueira e ele é o que fica ali do lado e ele é o que faz tudo, ele que prepara a bebida, ele... Nossa senhora, esse cara é um encanto. Esse cara é muito foda, gente. O cara do rei de paus, na hora que ele pega e resolve ser o sociável, vocês não têm noção, não. Pode ser assim? Pode. Então, vocês podem estar viajando, vocês podem conhecer num churrasco? Pode, sem dúvida alguma, né? Principalmente porque aqui, ó, é uma coisa que é generalizada. A carta do As de espadas, né? A carta do As de espadas é aquele momento em que a pessoa, pá, tem aquela revelação. É a carta que ela simboliza a espada de São Jorge, a espada de São Miguel Arcanjo, né? É aquela coisa do Nossa Senhora, mas quando aparece aqui também, é aquele tipo de pessoa que na hora que você encontra ela, prestem atenção nisso, na hora que vocês encontram essa pessoa, não fica uma dúvida, não fica sombra de dúvida nenhuma. A carta do As de Espadas, principalmente, ela é aquele tipo de carta que ela denomina quando a pessoa encontra alguém ou alguma coisa acontece na vida da pessoa, que a partir daquele momento tem o antes e o depois, sabe? A carta do As de Espadas é muito forte sobre isso. Quando ela fala de novos ciclos começando na vida da pessoa, é muito, muito forte, principalmente por causa disso, tá? Porque aquela coisa, acabou uma coisa, começou outra e o negócio é ali, ó, pauleira, que assim, só Jesus na causa, sabe? Porque a pessoa, ela muda completamente. Muda como ela enxerga a vida, muda como ela enxerga ela mesma, muda
Nossa, muda tudo. O As de Espadas muda tudo. É uma das grandes cartas de transformação que a gente tem, se não for a mais, hein? Se não for a mais, de transformação nos arcanos menores. Eu acho que talvez seja a mais, a mais. Ela é uma coisa, assim, impressionante, mas por causa disso, é porque a pessoa, a carta do As de Espadas, por exemplo, ela mostra aquela pessoa que ela deixa de ser estudante e ela passa a se denominar o profissional, ela deixa de ser a solteira para ser a pessoa casada, sabe? Aqui tem uma coisa muito séria sobre isso, muito. Cavaleiro de Copas de novo, gente. Olha, meu Deus, a espiritualidade é fodástica demais, puta merda. As cartas, olha, 4 cartas, 3 estão se repetindo, né? O As de Espadas tá aqui, então olha que coisa mais séria, né? Então realmente vai ser aquele momento na hora que vocês encontram essa pessoa, não tem dúvidas, não tem dúvidas. Vocês encontram e é do tipo assim, olhou, sorriu, não tem aquela coisa do coisa? Olhou, sorriu, mandioca no bombril? Tem um trem assim. Tem um meme que fala disso. 4 de paus, 4 de paus, então é uma pessoa que ela vem para ficar, né? Aqui vem a carta da confiança, que é o que? É o cavaleiro de copas. Lembra daquele negócio das afirmações, de você passar para a pessoa, né? Isso é que vai ajudar, não só você passar, mas a pessoa também passar para você. E o 2 de ouros, né? O 2 de ouros vem falando, vamos lá, né? Isso aqui é um livre-arbítrio, claro, vocês só ficam com essa pessoa se vocês quiserem. Mas aí também o 2 de ouros vem falando, vamos levando, né? Vamos levando ali, ó, a vida. Dá para poder levar várias coisas ao mesmo tempo aqui, enquanto isso tudo vai se resolver. Vai se resolver? Vai. Vai virar um relacionamento? Vai. Muito provavelmente vocês vão estar morando, né? Embaixo do mesmo teto, com toda a certeza do mundo. 2, 4 de paus, isso aqui é carta de casamento, né? Mas eu sei que tem muita gente que não quer casar, que não quer, sabe, de morar junto, tá ótimo e tal. Tanto é que aí no Brasil o povo pega e fala, né? Ai, juntado não sei, como é que é o negócio? Eu esqueço. Que o povo pega e acha que juntou, né, já tá casado de qualquer forma, sendo que aqui é completamente diferente, né? Aqui existe, você pode morar com a pessoa 20, 30 anos, se você não casar, ninguém nunca na vida vai falar que você é casado com aquela pessoa, jamais em tempo algum. Vamos passar para a segunda então, que é a nossa drusa de ametista. Vamos lá então. Meus guias de luz, me ajudem a conectar com a energia de quem escolheu aqui a nossa drusa de ametista. Fala aqui do novo amor. A gente quer aqui, por favor, que vocês mostrem pra gente detalhes. Detalhes, detalhes, muitos detalhes desta pessoa, deste relacionamento. Eu peço a vocês para serem, assim, bem específicos com tudo, porque nós gostamos desses detalhes. Nós adoramos estes detalhes. Vamos lá, vamos lá. Primeiro aqui, a gente precisa detalhes do relacionamento, como é que vai ser, se a conexão vai ser instantânea, características da pessoa, os grandes desafios, o que vai ajudar. E aqui, quando, onde, como. 8 de paus. Gente, é uma coisa que é muito rápida. Vamos lá. Detalhes deste relacionamento. 9 de ouros. 7 de espadas. Cavaleiro de espadas. Conexão vai ser instantânea? 6 de copas. 4 de ouros, 5 de espadas. Nossa, já saiu aqui, meu Deus do céu. Que ela ali virou, vocês viram?
Características da pessoa. Carta da lua. Rainha de paus. 8 de espadas. Desafios. Carta da estrela. As de ouros. 2 de copas. O que vai ajudar? Rei de copas. 9 de espadas. Pajem de copas. Quando, onde, como. Força. Pajem de paus. Rainha de copas. Vambora lá, deixa eu ver se o trem tá torto ou não está. Mais ou menos, né, gente? Não tá aquela coisa mais certinha, não. Mas como sempre, eu vou ajeitando aqui no meio da leitura, então. Vamos lá? Gente, aqui, ó, nós estamos falando de olha, vamos lá começar. Como é que vai ser esse relacionamento? Nós temos um 9 de ouros, a gente tem um 7 de espadas e a gente tem um cavaleiro de espadas. Vamos lá pegar e conversar sobre isso? 9 de ouros vem falando aqui que olha, sempre que o 9 de ouros é uma coisa que pode falar de duas pessoas, né, quando é um relacionamento em que duas pessoas muito independentes se encontram e elas resolvem ficar. Só que aqui, presta muito bem atenção, que aqui saiu o 7 de espadas mais o cavaleiro de espadas. Por que que tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque aqui a gente está falando de duas pessoas que podem encontrar completamente na racionalidade, pessoas que têm um trauma de traição aí na vida por algum motivo, né? Aqui é berrante mesmo, que pode ter sido colocado na cabeça da pessoa. Aqui, ó, vem falando... Gente, aqui vocês não têm noção do que é isso aqui não, tá? Quando nós temos aqui, né, a 9 de ouros e um 7 de espadas e o cavaleiro de espadas vem falando daquela coisa mais racional, de precisar de ter palavras, de conversar, né? O 7 de espadas pode ser aquele tipo de coisa que tem que tomar cuidado, porque por causa da independência, vocês acabam fazendo muitas coisas que pode parecer que está fazendo nas costas da pessoa, né? Porque acha que não tem uma necessidade de avisar, que acha, né, do tipo assim, não, aí pega, tá com vontade de sair, sai, não fala nada, às vezes a pessoa liga, pega, nem responde, aí pega, fala, nossa, onde é que você tava? Ah, eu saí com a minha irmã. Ah, eu saí com minha amiga. Ah, eu tava bebendo no boteco ontem. Vocês estão entendendo? E a gente acha que às vezes isso não pode atrapalhar, mas isso pode atrapalhar demais, né? Do momento, pelo menos, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu estou falando aqui as coisas que estão nas cartinhas, né? Principalmente vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso aqui depois. Se a pessoa está querendo estar em um relacionamento, se ela não coloca aquela pessoa que está ali com ela dentro da vida dela, se ela não permite que isso aconteça, aquilo ali jamais será um relacionamento, né? A pessoa, ela vai estar ali como um objeto na vida, ou você pode acabar estando ali como objeto na vida da pessoa, né? Então, aqui, ó, existe aquela necessidade muito grande de realmente... tomar cuidado com isso, tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado de, às vezes, não falar com a pessoa, eu não preciso de você para nada. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, quando a gente tem um 9 de ouros e a gente tem um 7 de espadas e um cavaleiro de espadas, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, tem uma tendência a ser aquela pessoa que chega e fala isso, né? Aquela pessoa que se torna completamente petulante, né? Então, aqui tem que tomar cuidado. Vocês vão ainda entender o porquê que eu tô falando isso. A atração de vocês, como é que ela vai ser? 6 de copas, 4 de ouros e o 5 de espadas. Gente, aqui tá uma coisa tão engraçada, porque o 6 de copas vem falando de duas pessoas que é assim. Vocês se encontram
Essa pessoa, ela pode ser, né? Tá, aqui tá falando do novo amor, mas aqui não é uma pessoa do passado que retorna, tá? Aqui pode ser uma pessoa que você já conhece há muitos anos. Não, você não teve um guerigueri com essa pessoa. Eu quero que vocês entendam isso. Não teve um guerigueri com a pessoa. Mas aqui, ó, vem falando de alguém que ou você conhece essa pessoa e existe aquela familiaridade instantânea que você olha para a cara da pessoa e fala: Meu Deus do céu, parece que eu te conheço de algum lugar. De onde que eu te conheço? Ou vocês reencontram alguém do passado de vocês, mas aqui é passado do tipo quando você era criança ou princípio da adolescência, tá? O 6 de copas, ele fala muito sobre isso, pode falar às vezes daquela paixãozinha platônica que a gente teve quando criança, pode. Nós temos aqui um 4 de ouro, gente, o 4 de ouros, vocês não têm noção do que é não, tá? O 4 de ouros é aquele apego que acontece ali, ó, de cara, de cara. Por isso que eu tô falando que aqui pode ter alguma coisa desse tipo, de pessoas conhecendo, reencontrando, na verdade, né? Uma paixãozinha assim de adolescência ou de infância. E aqui, ó, quando a gente tem um 5 de espadas, é uma coisa muito engraçada. Porque aqui, ó, vem falando que pode ter ali entre vocês algum tipo de conflito, sabe? Ou um conflito que vai acontecer perto de vocês. Vocês estão entendendo? Aqui fala muito sobre isso. Quando a gente tem, por exemplo, o 6 de copas, o 4 de ouros e o 5 de espadas, e se eu tivesse lendo isso aqui para uma leitura particular, eu falaria sem dúvida alguma, é alguém que você já conhece, né? Alguém que pode ter feito parte, assim, do seu passado, né? Da sua infância e tudo mais, e alguém que vocês podem ter alguma discussãozinha ali, ó, por causa de ciúmes, sabe? Porque essa carta do 5 de espadas pode falar muito sobre isso, sabe? Pode dar aquela coisa de um ciúminho besta, aquela coisa, realmente, aqui tem uma coisa muito grande sobre isso. Vocês podem sentir um ciúmes muito grande dessa pessoa no dia que vocês encontram. Que coisa louca, o 4 de ouros e o 5 de espadas é isso. Só que é alguma coisa que é verbalizada ali na mesma hora. Ela é verbalizada. Que coisa louca, né? Características dessa pessoa, a carta da lua. É uma pessoa extremamente tímida e fechada. É uma pessoa profunda, tá? É uma pessoa que sente. Por isso que eu tô falando, aqui pode ter aquela coisa de paixonite, né? De vidas passadas, não, daquela paixonite, dessa vida mesmo, né? Que essa pessoa, ela, nossa senhora, vocês têm que entender, se fosse de vidas passadas, a carta da lua, ela teria que estar aqui, tá? Ela teria que estar aqui, ó, nessa coisa. Ou então aqui, ó, falando do tipo de relacionamento. Mas quando ela tá aqui, ela vem falando de características da pessoa. Que aí pega e fala, é uma pessoa profunda, muito. Ela sente de uma maneira muito diferente. É aquela pessoa que ela é extremamente sensível, é uma pessoa com uma intuição maravilhosa, gente. A carta da lua é aquele tipo de pessoa que você não engana por nada na vida, por nada. Aqui, ó, tem que tomar muito cuidado, que é aquela pessoa que ela enxerga através do nosso corpo, ela enxerga através da nossa mente, é uma coisa muito forte. A carta da rainha de paus, vamos pegar isso aqui, que isso aqui vocês vão adorar, tá? A rainha de paus é a mulher fodástica, aqui vocês têm que pegar e prestar atenção na energia da cartinha, né? A rainha de paus é aquela pessoa que, olha, isso aqui é extremamente, a pessoa é extremamente protegida espiritualmente falando, né? A rainha de paus é aquela que ela fica entre o mundo espiritual e o mundano, necessariamente aquela pessoa que ela trabalha com isso, não necessariamente, mas que ela tem
guias espirituais que a protegem, nossa senhora, vocês não têm noção do que é, não. Mas aqui, ó, quando a gente tem a rainha de paus, essa pessoa, ela é inesquecível, principalmente na cama. Na cama. A pessoa, ela tem uma energia que ela pode ser aqui, ó, pode não ser a pessoa mais bonita do mundo, mas na hora que ela entra em um lugar, meu Deus do céu, todo mundo olha para essa pessoa. Todo mundo olha, mas é na mesma hora, sabe? Ela tem alguma coisa muito chamativa nela, ela tem aquela coisa, ela é sempre a mais lembrada, mas de uma maneira muito legal, tá? É por causa da energia dela mesma. 8 de espadas. Como a gente tem aqui a carta da lua e a gente tem a carta do 8 de espadas, que é a carta da lua nos arcanos menores, que fala do quê? Fala dos nossos medos, né? Medos inconscientes e os medos conscientes. Quando a gente tem isso aqui, a gente tem uma rainha de paus bem no meio, a gente está falando de uma pessoa que ela sabe muito bem, ela é muito conhecedora dos limites dela. Não é, ela não tem aquela coisa do tipo assim, que ela deixa o medo vencê-la, sabe? Não é isso, mas ela tem muita noção dos limites e muito provavelmente os limites dela, eles são assim muito reduzidos, porque ela impõe esses limites. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, o 8 de espadas, porque a gente tem aqui o 9 de espadas, vocês vão entender, né? Pode estar falando dessa pessoa que ela pode ter que, ou já tenha trabalhado, por exemplo, na autoestima dela. Uma pessoa que sai, né, de um 8 de espadas, da carta da lua, para ter aqui no meio uma rainha de paus, é aquela pessoa que, por exemplo, na adolescência e na infância, ou na infância e na adolescência, era o cão chupando manga. Sabe a criança feia da escola? Sabe a criança que todo mundo olhava e falava, meu Deus do céu. E hoje em dia é aquela pessoa que na hora que entra, todo mundo fala assim, nossa senhora, o que é isso? Vocês estão entendendo? Aqui tem uma característica muito forte sobre isso. Que talvez, inclusive, vocês, por um acaso, por causa dessa leitura aqui, ó, talvez vocês não tenham notado tanto essa pessoa lá atrás por causa disso, né? Porque ela era o cão que estava ali chupando manga, né? E não é todo mundo que gosta da remela. E naquela época da vida, ela era remela, né? Ela teve que estudar muito para chegar a ser o olho. Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, nós temos o que vai, qual que é o grande desafio de vocês? A gente tem a carta da estrela, o as de ouros, e a gente tem um 2 de copas. Por que isso é um grande desafio? Porque aqui a gente está falando de um amor profundo. Amor. Amor, gente. Aqui a gente está falando daquele amor que é do tipo assim, é muito forte. É muito forte. Quando a gente tem a carta da estrela e a gente tem um as de ouros, a gente está falando de uma coisa que é predestinada para você, né? A carta da estrela, meu Deus do céu, é aquela pessoa que ela tá ali, ó. Você vai encontrar com essa pessoa e ela vai mudar muito a sua vida, na parte espiritual principalmente. Aqui a gente já viu a proteção dessa pessoa espiritual, e aqui vem falando de um encontro que é espiritual, né? Só que acontece que aqui, ó, por que isso aqui pode ser um grande desafio? Porque de alguma maneira lá atrás vocês podem ter se conhecido, vocês, né? Só que ali, ó, vocês podem olhar para essa pessoa e falar: não acredito, não acredito. Aqui, ó, tem um problema muito sério. Aqui tem um problema muito sério. Porque sabe aquela coisa do tipo assim, pode ser assim, muito bom para ser verdade? Só que para algumas pessoas, isso se torna um desafio muito grande. Porque a pessoa, ela fica procurando agulha aonde só tem palha.
Ela fica ali procurando, sabe? Ela fica aquela coisa, meu Deus do céu, tem que ter um defeito nesse ser humano, tem que ter uma coisa ruim nesse ser humano. É aquela coisa da autossabotagem. Por que que eu tô vendo aqui? Porque aqui a gente tem um 9 de espadas, porque aqui é o que vai ajudar. Nós temos aqui um rei de copas, a gente tem um 9 de espadas que vai dar uma ansiedade da porra, né? Aqui o 9 de espadas vem falando por que tá dando ansiedade? Por causa disso, uma baixa autoestima que pode ter acontecido porque vocês lá atrás, né? Vocês conheceram essa pessoa, só que um dos dois ou uma das duas não gostou. Vocês estão entendendo? Aqui aí a gente vai entender esse 9 de ouros, o 7 de espadas e o cavaleiro de espadas. Porque aqui, ó, já pode ter levado um fora, né? Uma dessas duas pessoas já pode ter levado um fora. Chegou lá, tentou já passar sei lá o que, como é que fala, né? A lábia na outra e não deu conta. Levou lá um coice. Vocês estão entendendo? Aí a gente tem aqui um rei de copas, a gente tem um 9 de espadas e a gente tem um pajem de copa, gente. Isso aqui é uma coisa muito séria, muito séria. Porque o rei de copas mais o as, mais o 9 de espadas vem falando de uma cura emocional muito grande, mas é uma cura mental, que começa no mental da pessoa, né? Então aqui, ó, vai ser aquele tipo de coisa que, olha, vai ter alguma declaração aqui de amor muito séria, muito séria. Eu sei que deve ter gente que tá perguntando aí se pode ser alguma pessoa do passado, né? Que não sei o quê, papapá, nhenhenhé, que já deu bitoquinha. Gente, se esse for o caso, é uma pessoa bem do passado. É uma pessoa bem do passado, tá? Que vocês têm uma história, essa história parou por um tempo e aí depois vocês acabam reencontrando essa pessoa, né? Que aqui tem uma coisa muito séria sobre isso, né? Essa coisa, olha aqui, ó, tá vendo? Porque existe um medo muito grande de repetição daquilo acontecer, de uma traição acontecer na vida por algum motivo. Aqui eu tô vendo isso na hora que eu consigo ver a historinha que tá sendo contada aqui, né? Aí nós temos aqui, quando, onde, como. A gente tem a carta da força, a gente tem a carta do pajem de paus e a gente tem a carta da rainha de copas. Olha que coisa mais engraçada, né? Porque aqui tem um convite. Aqui tem um convite de alguma forma. Aqui vocês podem ser convidados, quando a gente tem a carta da força, pajem, né? De paus de uma rainha de copas, para o aniversário, para comemoração de alguma coisa de alguma mulher. Tem alguma mulher comemorando alguma coisa, sabe? E vocês podem ir. Pode ser alguma coisa que vocês podem ser convidados. Se não for essa coisa de uma... Pode ser aniversário, pode ser um chá revelação, pode ser alguma coisa desse tipo? Pode. Aqui também, com a carta da força, ela também fala de coisas de beleza, que coisa mais engraçada, né? Porque a carta da força, para quem tá aprendendo, né? Pode ser uma pessoa que tá indo, estando ou voltando de salão de beleza, mas que necessariamente foi para lá para poder fazer o cabelo, as madeixas, tá? A carta da força fala sobre isso, uma pessoa que está ali, ó, né? Se a gente tiver, por exemplo, a carta da força, um 8 de ouros, pode ser uma pessoa que é cabeleireira, né? Então, aqui, ó, vem falando muito sobre isso. Vocês podem estar voltando, conversando, ou vocês podem estar fazendo o cabelo. Pode ser aquela coisa de estar em casa penteando o cabelo e chega uma mensagem para vocês, né? Que pode ser dessa pessoa, ou então pode ser a rainha de copas, né? Um pedido de desculpa. Tem alguma coisa sobre isso, sabe? Ou então convidando, uma mulher convidando vocês para poder ir em algum lugar.
Vocês estão lá colocando bobs. É Bob que chama? Não é Bob que chama, não, gente. Como é que chama? Aqueles rolinhos na cabeça, né? Como é que chama aquilo? Vocês estão lá colocando aquele bando de rolinho na cabeça lá, todo cor-de-rosa, lindo e maravilhoso, recebe a mensagem e a pessoa fala, ai, amiga, esse final de semana eu vou comemorar meu aniversário, não sei aonde, vá. Vá. Tem uma capacidade, assim, enorme, tem uma probabilidade enorme de vocês encontrarem essa pessoa lá, nesse lugar. Tem alguma coisa muito forte sobre vocês recebendo um convite enquanto vocês estão mexendo no cabelo. Que coisa doida, né? Vamos lá, então. Aqui nós temos... Aí a pessoa fala assim, mas Aninha, eu já sou cabeleireira, eu estou o dia inteiro mexendo. Gente, aqui vocês vão saber, né? É a pessoa que vocês vão... Tem alguém chamando uma mulher. Pode ser amiga, pode ser da família, pode. Mas a rainha de copas é aquela mulher agregadora. Vocês vão ver que é aquele tipo de pessoa... que quando ela chama, assim, ela junta aquelas turmas, assim, sabe? De tudo quanto é lugar. Por exemplo, eu às vezes tenho essa coisa da rainha de copas. Eu, quando vou no Brasil, nossa, gente, eu ajunto um tanto de turma. Eu trabalhei na TV no Brasil, lá em BH, né? Então eu chamo o pessoal da TV, trabalhei no teatro, chamo o pessoal do teatro, que são turmas completamente diferentes. Aí eu chamo o pessoal de bairro, aí chamo, sabe? Faz aquela miscelânea. Dez de ouros, capiroto, 3 de espadas e o as de espadas. Gente. Eu tô achando que vocês já conheceram essa pessoa. Você já conhece essa pessoa. Aqui tá mostrando, nessas cartas aqui, ó, pode ser uma pessoa que já te fez sofrer no passado. Ela fez você sofrer ou você a fez sofrer no passado. Um de vocês dois, ou uma de vocês duas. Vocês aprontaram alguma coisa aí. Aqui não tá falando necessariamente quem é que foi, né? Mas aqui, ó, é uma pessoa que quando a gente tem aqui o as de espadas com 10 de ouros, é uma pessoa que você já conhece. E é tão engraçado, porque quando a gente tem o 10 de espadas e a gente tem o as de espadas, é uma pessoa que você conhece, né? E você, sabe aquele tipo de coisa que... ainda tem um apego, pode ser de pessoa, sabe aquela coisa do tipo assim, o melhor amigo do seu primo, o melhor amigo do seu irmão, o melhor amigo, ou então aquela pessoa que tá sempre ali, sabe? Que é aquela pessoa do bairro que cresceu junto, que não sei o quê. Então a pessoa tá sempre ali, não tem para onde fugir, você não consegue fugir da pessoa. Aqui, ó, tem muito sobre isso. Que coisa mais maluca. Aqui tem muito sobre isso. Vocês já conhecendo essa pessoa, é uma pessoa que já causou um de vocês dois já causou um outro ter o coração completamente partido. E aqui tá muito falando que foi de lá do passado. Coisa de criança, coisa de adolescente, sabe? Que coisa engraçada isso, né? Mas sabe que tem caso assim? Você sabe o que eu tô lembrando aqui agora? Tem uma amiga, né? Ela é uma das melhores amigas da minha irmã, na verdade. Ela hoje em dia, ela é casada com um cara que ela tinha namorado quando ela tinha 14, 15 anos. 14, 15 anos. Ela namorou, aí os dois tiveram uma briga horrorosa, porque ela achou que ele tinha traído ela, mas só que não tinha traído. E aí, eles se encontraram depois de, nossa senhora, 30 anos. Você acredita que eles reataram? Que coisa doida. E estão casados hoje em dia. Não é muito doido? É muito doido, né? Então é isso. Gente, acabei aqui, ó, mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado.
Mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá? Eu vou ficando por aqui e depois eu volto com mais uma leitura de tarô para vocês. E até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.